Hora pro despertar! Eu sou Renata e mais uma vez estamos aqui, eu e meu amigo Rodrigo, para falarmos para vocês sobre o despertar da consciência. E para isso, nós estamos seguindo este livro aqui, chamado Atitude Diária, que foi escrito por Nilza Alarcon. Deixa eu chamar o meu amigo Rodrigo. Nós já falamos, né, nas lives anteriores sobre o verbo do guerreiro, falamos também por que as pessoas fracassam Então, e também falamos na semana passada sobre a questão de querer, querer, querer mais. E nessa live de hoje nós vamos falar sobre tendências obsessivas, né? No livro original, o nome do capítulo é A Obsessão num Pendor, né? Que se fala sobre essas práticas, essas ações que a gente faz, que a gente repete muito. Então a gente vai conversar bastante sobre isso, mas me perguntaram, né? Que raio de despertar é esse? Despertar do quê? Tá chamando boa. para despertar do quê? É para acordar? Para acordar do quê, né? Então, quando a gente traz essa reflexão, a gente chamou Bora para o despertar, essa questão do despertar da consciência, né? Despertar para a sua potencialidade, despertar para o ser que você realmente despertar as suas potencialidades, eliminar as crenças que te limitam, eliminar as suas travas. É isso que esse livro vai fazendo. Então, cada semana, cada capítulo, ele vai destravando algo dentro da gente. Ele vai ajudando a gente a despertar o quê? Aquilo que a gente tem de mais potencial. Boa noite, Rodrigo. Eu estou aqui falando, nem te dei boa noite, mas você pode completar, né, sobre essa questão do bora para despertar. Hora É para isso. despertar. Fala, Renata, boa noite, tudo bem? Feliz da, Boa noite. feliz da vida por mais uma vez estar aqui, mais uma semana, mais uma quarta-feira. Boa noite a vocês que estão aí nos seguindo ou pela primeira vez ou fielmente, tá joia? E realmente essa palavra despertar, né, Renata? Ela, ela tem tantos significados, né? Um deles mais simples é o despertar de um sono. Quem está dormindo abrir os olhos e está despertando, né? Começa a enxergar de novo, a receber luz, enxergar de novo, né, o que vai acontecer no dia ou naquele momento. E esse é o despertar no sentido, digamos assim, mais holístico ou mais espiritualístico. Sair de um estado de sono mental, emocional e espiritual para começar a enxergar a sua vida de uma forma um pouco mais clara e assim, como tu mesmo falou, despertar potenciais. Não é que você vai desenvolver potenciais, né? Nós já somos potencialidade plena, porém, essas potencialidades e virtudes, elas ficam um pouco abafadas no meio de um monte de pendores, de distrações, e essa palavra despertar vem como um sinônimo de começarmos a transparecer isso tudo, despertar, enfim, dá um start nisso tudo que somos de poder. É isso aí. Então, para Então, quem tinha bem, dúvidas sobre o que é esse despertar, tá aí a explicação, né? tá aí. Então, o nosso objetivo aqui é cada semana a gente conseguir, vamos dizer assim, cair as fichas, entender o que se passa. E assim, é interessante, né, que esses assuntos de autoconhecimento, da gente se autoconhecer, eles estão espalhados por aí em diversas roupagens, em diversas linguagens, né? E é interessante que às vezes eu ouço, né? Eu ouço o Rodrigo e eu consigo enxergar de uma forma diferente, né? Eu ouço uma outra pessoa, eu enxergo de uma outra forma. Então, esse despertar também é a gente buscar, né, esse conhecimento. Para quê? Para que a gente possa conseguir enxergar aquilo que a gente não enxerga, né? E a gente só consegue se melhorar estudando, aprendendo
E hoje, né, devido a essa, a gente tem que é muito agraciado da gente poder estar aqui nessa tecnologia onde a gente consegue transmitir um pouco daquilo que a gente vem estudando há tantos anos, né? Salve, salve, Marcelo, boa noite. Muito bom ter você aqui. Então, como a gente tem feito a cada semana, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a leitura do texto e depois nós vamos ler e comentar cada uma das frases, né? Ótimo. Quer começar pra gente, Rodrigo? Vamos lá então, vamos lá. E só complementando uma coisa que a Renata falou sobre, né, quem está despertando e quer conhecer novos pontos de vista, né, é importante esse trabalho que a gente está fazendo aqui, porque mostra ângulos diferentes de uma mesma visão, do mesmo objeto. Né? Isso. E ter essa humildade, essa curiosidade de se colocar no lugar de um outro ponto de vista, de um outro ângulo, e enxergar por um ponto de vista diferenciado, nos permite muitas reflexões e enfim, muitos entendimentos que antes, por vermos só de um ângulo, né, não era possível, mas mudar um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, talvez um pouquinho para cima, tu já enxerga uma amplitude, uma profundidade muito maior. Só com o simples fato de erguer-se um pouquinho ou compreender uma palavra diferenciada. Então, o despertar não é uma coisa que vai mudar muito, talvez, no começo das nossas vidas, ou a de vocês, mas a tendência, né, é começar a dar possibilidades novas, tá bom? Para um novo entendimento de si mesmo e de novas possibilidades de entendimento. Eu Enfim, falo para assim, ó, isso... é como se a gente estivesse coberto de ferrugem, sujeira, né? E esse despertar, a gente vai tirando essas cracas, né? A gente vai limpando e aí a gente consegue se movimentar melhor, a gente consegue ver melhor, a gente consegue enxergar melhor. Então, quanto mais a gente vai se dando a oportunidade de aprender um pouco mais sobre nós mesmos, mais a gente vai acelerando, vamos dizer assim, esses potenciais que estão aí adormecidos dentro da gente. Mas bora Joia, lá começar, porque o tema bora de lá. hoje é É um um tema tema. assim que é importante a gente conversar sobre ele. Tendências obsessivas. Tendências obsessivas. Então, repetir. Então, o tema de hoje, né, o título é Tendências Obsessivas. Repetir uma única nota não é apenas sobre diálogo interno. Existem tendências cristalizadas que formam atitudes obsessivas. Vamos explorar alguns exemplos? Então, o primeiro tema, ele fala sobre obsessão sexual. É um tema de tantos outros que a gente pode abordar hoje. A obsessão sexual é uma tendência formada por um hábito. Quando o sexo se torna excessivo, pode se tornar o traço mais persistente da personalidade de uma pessoa, dominando todos os aspectos da vida. Isso pode levar ao descuido de relacionamentos e à perda do senso de liberdade e promiscuidade. Quem é consumido por essa obsessão frequentemente perde muitos relacionamentos e acaba na trilha do sexo. Por outro lado, há também a tendência de negar excessivamente o sexo ou de se apegar rigidamente a qualquer atitude em torno dele. Isso é igualmente negativo. Obsessão intelectual. Quem tem uma obsessão intelectual tem uma tendência de viver a ideação intelectual, com teoria sem prática. Eles são estudiosos e conhecem muitas coisas, mas apenas em teoria. Podem recitar fatos de livros que leram, vídeos que viram no YouTube, Spotify que viram, podcast, mas não aplicam nada na sua vida real. Melhorar as habilidades intelectuais é um dever sagrado, mas o intelectualismo sem ação é infrutífero. Essa pessoa não vive verdadeiramente, apenas finge. Não sente o mundo ao seu redor e, quando sente, está desequilibrada, porque o seu interior tem uma relação imatura e desequilibrada com as emoções.
essa obsessão pode levar ao fracasso? Idolatria física. Quem tem uma obsessão física tem uma tendência de idolatrar seu próprio corpo. Está obcecado com exercícios e não consegue parar de ir à academia. Essa atitude leva à superficialidade, assim como o intelectualismo sem ação. Não percebe a neurose que está criando ou como está plantando as sementes de seu próprio fracasso. Excesso inconsciente. A obsessão é excesso inconsciente. Não estamos cientes de quando e se estamos sendo excessivos. Pergunte a alguém: você acha que eu estou sendo excessivo com alguma coisa? Eles poderão responder: ó, eu acho que você come demais. Seu pecado é a gula. O excesso em nossa atitude diária é um padrão suicida, porque estamos nos matando e morrendo prematuramente, sem perceber o mal que estamos fazendo ao nosso próprio corpo, mente e espírito. Só podemos permitir um tipo de exagero, o equilíbrio e o viver no presente. Até as leis da natureza nos ensinam a buscar o meio termo, o equilíbrio entre o movimento contínuo e o repouso. Então, aqui ela citou alguns tipos, né, vamos dizer assim, de obsessões e explicou, né, que a chave para a gente sair dessas obsessões é o caminho do meio. Não é nem lá nem cá. Não é comer demais nem comer de menos. Não é fazer atividade física demais nem de menos. Não é se relacionar demais nem de menos. Não é viver lendo demais nem estudando de menos. É o caminho do meio. Então, isso é o mais importante, né? E a gente vai começar a falar agora, né? Um pouquinho sobre cada um dos trechos, e ela começa dizendo assim, ó: nós todos temos tendências que podem se tornar obsessivas se não estivermos atentos. É importante reconhecer essas tendências e trabalhar para equilibrá-las em nossa vida. Às vezes, gente, a gente começa com alguma coisa e às vezes a gente está num estado mais fragilizado, num estado que a gente não está com muita autoconsciência, e a gente começa a fazer obsessivamente alguma coisa. E aquilo ali vira uma tendência obsessiva. Uma tendência obsessiva é como um rio que corre sem fluir, sem controle, né? Se a gente não construir uma represa para controlar aquele fluxo, o rio pode transbordar e causar danos. Quem nunca se pegou, né? Antigamente eu gostava muito de jogar, né? Jogar joguinho, videogame, jogar joguinho no celular, né? Quem nunca se pegou tão obcecado num jogo que passou horas jogando sem parar? Você perdeu a noção do tempo e esqueceu de comer e de dormir. Isso é um exemplo de uma tendência que pode se tornar obsessiva se a gente não estiver atento. Vou contar uma história minha aqui. Esse negócio de joguinho, né? A gente às vezes não percebe o tanto que às vezes a gente se torna viciado, né? Obsessivo por uma coisa. Daí eu decidi que eu queria aprimorar meu espanhol, e aí eu instalei aquele aplicativo chamado Duolingo, que é um aplicativo de línguas, e comecei a estudar espanhol. Só que aqui, os aplicativos, eles têm o que eles chamam de gamification, é tipo um joguinho. Então você está ali aprendendo espanhol, mas tem um jogo ali. Quem fala mais palavras, quem faz mais coisas, quem faz mais rápido as palavras, quem traduz mais rápido, né? E aí tem o quê? Tem um ranking. E eu comecei a perceber que eu ficava dando a desculpa que eu estava estudando espanhol, mas eu comecei a perceber que eu estava ficando horas e horas no Duolingo. E aí eu comecei a perceber que eu não estava estudando espanhol. Eu comecei a perceber que eu estava jogando. Eu comecei a perceber uma tendência em mim de quê? De aquela questão do jogo que gera uma adrenalina, do querer ganhar, do querer estar na frente. Então eu ia lá e ficava na frente. Aí uma pessoa pegava e fazia mais palavras, mais tradução, lia mais coisas e ficava na minha frente. Eu ia e fazia mais e mais. Entende o que é uma tendência obsessiva? Quando eu percebi isso, foi muito libertador para mim. Por quê? Porque eu comecei a perceber que essa tendência obsessiva
não era só ali, que ela é uma tendência que estava em vários lugares da minha vida. E como aquilo se tornou consciente para mim, eu consegui resolver isso. Entende como é importante a gente estar ligado Um e pouco não atento. rejeitar as coisas, entendeu? A gente tem que olhar para as nossas próprias sombras. Não é errado olhar para as nossas próprias sombras. Não é errado admitir que alguma coisa não está bem. Mas é importante que uma vez que você admita que uma coisa não está bem, que você tem uma tendência obsessiva a alguma coisa, que você faça o quê? Que você vá para o caminho do meio. E aqui, gente, é muito importante porque as tendências obsessivas, elas tendem o quê? Elas tendem a gerar dentro da gente hormônios de prazer, hormônios de felicidade. E aí Boa. eu estava lá ganhando, competindo, aquilo ali me dava, ai, né? Então, assim, é muito importante que a gente perceba isso e aí a gente vá para o caminho do meio. Excelente. E lembrando também uma coisa importante, que essas obsessões, esses comportamentos obsessivos, não se referem somente a coisas ruins, né? Como a Renata falou, começou como um estudo, uma coisa positiva, e virou uma neurose dela, em uma competição, e uma coisa até mesmo desgastante. Talvez diminuir o relacionamento afetivo, enfim, né? Então, não é que a pessoa só é obsessiva com coisas que vão degradar a saúde dela ou o comportamento dela. Coisas boas também, tem pessoas que vão muito, de repente, para bibliotecas ou para a igreja, ou vão muito para a academia, ou estudam muito, ou guardam muito dinheiro. Tudo que é feito em excesso, seja com uma intenção boa ou num lugar bom ou não, tende a gerar uma rede neural, né? Chamamos de caminhos no nosso sistema nervoso central específicos, facilitando o que a Renata falou, que é um despejo muito grande de hormônios do bem-estar, que é tipo a dopamina. Então a gente acaba ficando viciado naquele caminho de satisfação de prazer, por essa questão obsessiva, e por vezes não percebe. E aonde, né, eu que trabalho com yoga, e voltando aí nos meus 19 anos atrás, lá por 2005, mais ou menos isso, eu comecei a perceber como a respiração, primeiro, ela começava a me deixar mais calmo, diminuindo a minha frequência cerebral, e esses caminhos que eram muito rápidos, né, de impulsos e de resposta muito rápidos, e por vezes até mesmo meio que bagunçados, começavam a se organizar. E a partir dali, eu conseguia ter estados mais aguçados de atenção. E essa atenção me oportunizava perceber quais eram os meus impulsos e também o antagonista disso, que era o marasmo, que era né, a inércia, e a partir dali eu podia começar a escolher melhor quais atitudes eu poderia restituir para tentar frear um pouco aquele impulso exagerado ou a falta dele. Tá? Então, realmente é um tema bastante importante, muito ênfase falando sobre tecnologia, né? Está se falando que nunca se teve uma geração, uma humanidade tão viciada em dopamina. Por quê? Porque a gente é muito obcecado por satisfação imediata. Tudo tem que me satisfazer. Na internet, no sexo, no trabalho. Se não me satisfaz, eu desdenho, reclamo e passo para outra. Isso é um comportamento obsessivo mediante a tanta facilidade que a tecnologia e as modernidades trouxeram para a gente. Sim, sim, sim. Muito bem. Sim. Vamos lá? Continuando? Let's go. Então, a gente falou sobre tendências e, novamente, sobre a obsessão sexual, né? Bom, aqui ele dá uma metáfora como se fosse assim, ó. A obsessão sexual é como um fogo que queima sem controle. Se não apagarmos o fogo, ele pode consumir tudo em seu caminho, né? Então ele diz que essas obsessões, a sexual no caso, ela tende a queimar muito a nossa energia rápido e deixando o solo estéril, né? Olha só que forte isso, né? Um exagero pode consumir toda a nossa energia, não somente a nossa energia, mas pode acabar queimando todo um relevo, todo
bio, um biorrelacionamento, digamos assim, né? E aqui, Rodrigo, é importante a É, gente falar que tanto o exagero do fazer quanto o do não fazer fazer e criticar são coisas ruins. De novo, o caminho é o do meio, no gente. meio. Sempre Uhum. o caminho é o do meio. Então, isso é muito importante, né? E a gente percebe, né, pessoas que acabam doentes. Hoje a gente sabe que tem grupos de auxílio para isso, né? E, de novo, o mais importante que a gente está trazendo aqui são exemplos para quê? A gente precisa olhar para essas nossas tendências, como a gente falou, às vezes é uma coisa simples que você começa a Simples. fazer, mas que você não consegue parar. E a hora que você vê, você está consumindo um tempo precioso da tua vida, que você deixa de fazer as coisas importantes, né? É aí que a gente tem que perceber, né? E aí ele vai falar sobre obsessão intelectual, que pode ser uma tendência muito comum em pessoas que valorizam a inteligência e o conhecimento. No entanto, se a gente não estiver atento, podemos nos tornar tão focados em aprender que a gente esquece de viver, né? Hum. A obsessão intelectual é uma biblioteca infinita. Se não sabemos quando parar de ler, podemos nos perder em meios a tantas prateleiras e esquecer de viver a vida. Eu costumo dizer que às vezes o que acontece é o quê? Às vezes a gente fica com uma obesidade intelectual. A gente lê e a gente não coloca em prática. E ainda mais agora, né, que tem tanto vídeo no YouTube, tem tanto podcast no Spotify, a gente está sendo submetido a tanta informação. E por que que sempre depois da nossa live o Rodrigo passa um exercício prático? Porque o exercício prático é a forma do quê? É a forma da gente entrar em ação. Então, de novo, hoje, terminando a live, o Rodrigo vai fazer o exercício de respiração, para eu não esquecer. E aí ele vai passar o exercício da semana. Todas as lives a gente tem passado o exercício da semana. Para quê, gente? Para que esse aprendizado aqui possa ser colocado na prática. Que a gente possa realmente. É um exercício simples, entendeu? É você com você mesmo. Para quê? Para que a gente saia dessa obsessão intelectual. A gente saia dessa questão de estudar uma coisa, ver outra, e tô lendo, E e outro. tô. Né? Para, respira. Né, Renata? E a gente pode linkar essa obsessão, se for trazermos para termos mais espiritualísticos ou cristãos, ou enfim, de qualquer filosofia, a obsessão tem a ver com apego, com o consumo exagerado de uma coisa, que aquilo gera um sentimento de posse muito grande. Eu preciso ter tudo isso, né? E no começo a gente começa a possuir isso, até que tem um momento que a coisa, o objeto começa a possuir a gente. E aí sim, que é o perigoso, que a gente deixa de estar na parte ativa e começa a ficar passivo e nem percebe. Aí vai exigir primeiro, uma humildade muito grande em reconhecer isso e depois uma coragem gigantesca ou um amor muito grande, um desapego, e desapego aqui não é ruim. O desapego é uma coragem de deixar fluir algo que não foi feito para ser constante, né? Então a gente ter coragem de frear um pouquinho aquela obsessão, aquele impulso frenético de alguma coisa que eu tenho que ter, seja sexo, seja conteúdo, seja informação, seja amigo, seja qualquer coisa. E realmente colocar um pouco mais em prática alguns meios e formas, né, de ter domínio sobre si. Por isso que o yoga, entre outras tantas práticas filosóficas, falar do yoga, que é o que eu ensino e pratico, ensina muito a questão de estarmos atentos para perceber o quanto que a gente está gerando uma compulsão ou um apego gigantesco sobre alguma coisa, para a partir dali, né, os mestres, os grandes sábios falam a importância do desapego, a importância do soltar para agarrar. Soltar para agarrar, isso Soltar para agarrar é uma palavra muito bonita, né? Uma frase muito bonita isso, que gera muita reflexão. Muita gente acha que soltar vai dar uma sensação de escassez ou de falta ou de saudades. Aí já é um tema para talvez uma filosofia um pouco mais profunda, né? Mas soltar para agarrar
dá uma sensação de liberdade muito grande. Uhum. E aí a gente vai falar sobre idolatria física, né? Nesses tempos de hoje, a idolatria física, ela pode ser uma tendência muito perigosa. Se a gente não estiver atento, a gente pode se tornar tão focado Tão apenas na focado. aparência física que a gente esquece de cuidar da nossa saúde mental e emocional. Gente, a gente tem visto só esse ano quantas notícias de pessoas que morreram por conta de procedimentos estéticos mal feitos, por conta de uma obsessão. Esses filtros, né, que são usados, tem gente que fica obcecado por estar igual o filtro, né? Ah, o Uhum. filtro ajuda? É claro que ajuda, né? Muito bom, mas assim, você tem que viver a sua realidade, né? Tem que viver o seu jeito. É, é importante fazer atividade física, muito importante, porque isso garante a saúde mental. Mas quando isso vira uma obsessão, e de novo, o que é uma obsessão? É algo que começa a te fazer mal, é algo que te gera ansiedade, é algo que te gera depressão, é algo que não te faz bem. Ele no início ele começa a te gerar um bem-estar, mas depois se torna uma tendência obsessiva. Então, assim, quando a gente pensa nessa questão da idolatria física, se a gente tem que olhar além do espelho. Por quê? Porque nós somos muito mais do que essa aparência. Na verdade, isso daqui é uma casca, uma carcaça. A gente não é isso aqui. Isso aqui é um veículo que nós Uhum. estamos inseridos para poder estarmos nesse plano para nos evoluir. Então, assim, isso aqui é só um veículo, a gente tem que cuidar desse veículo. Quando a gente compra um carro, a gente não cuida do carro para ele ficar bonitinho, a gente não vai lá, coloca óleo nele, faz revisão, né, e tudo mais. Então, esse aqui é o nosso carro, a gente tem que fazer revisão, que são as atividades físicas, a gente tem que colocar óleo nele, gasolina boa, que é o quê? Dar uma comida boa, fazer uma suplementação adequada, de acordo com as suas necessidades para manter o Uhum. que? A sua saúde física, mental e emocional. Mas quando isso vira uma obsessão, é importante prestar atenção nisso, né? E, e a gente, muitas pessoas confundem, né, idolatria física como sendo sinônimo de saúde física. E como a Renata bem falou, tem muitas vezes isso se diverge, né? Eu dou aula de yoga, hoje atualmente somente em espaços específicos de yoga ou personal, mas já dei muita aula de yoga em academia. E eu via muito isso aí, né? Um ponto de tanta idolatria física, olha só como é interessante, né? Eu dava minhas aulas, aí ia fazer meu treino e ficava observando por estudo de caso, né? As pessoas investem tempo com suplementos, com roupa, com treino, com mensalidade, com, enfim, um monte de equipamentos para tornar o seu corpo bonito e para postar uma foto no Instagram, para ganhar likes. E muitas pessoas, cultuando o físico, nem querem ter mais likes, só ficam preocupados em ter mais likes que o seu adversário, digamos assim, com a sua inimiga ou seu inimigo. Então cultuam o corpo, cultuam uma estética específica, não porque gosta, porque tem a rixa com alguém e quer chamar mais atenção que aquela pessoa. Olha só o nível de obsessão. Ela não está nem sabendo que aquilo que ela não está fazendo para ela mesma, e por vezes perdendo saúde, perdendo dinheiro, e nem é por ela. É só porque se acha inferior a tal pessoa e quer ganhar daquela pessoa. Isso eu via direto. Né? Eu acho interessante isso, né? Como chegou ao nível de se autodesconhecer. E das importâncias grandes desse nosso trabalho aqui, dessa live, é justamente começar a trazer um pouco de atenção para a gente perceber, peraí, os meus comportamentos obsessivos ou não, são para eu melhorar, porque são valores que eu tenho, ou são apenas porque estão na moda, ou é para dar na cara, digamos assim, na cara de alguém, ou para, enfim, que nem são realmente valores que eu tenho. Uhum. E como bem a Renata falou, essa história do corpo, da idolatria física, a Renata falou agora da história do nosso corpo, que é um veículo, eu nem digo que esse veículo é nosso, né? É um carro alugado. Tu pega um carro alugado perfeito, quando devolver, esse carro tem que estar perfeito, senão o dono da locação de carros vai cobrar de ti o restauro dele. E a gente é a mesma coisa.
Eu até lembrei uma vez de uma aula que eu falei isso para os alunos, né? Esse mesmo exemplo que a Renata deu, e falei assim, ó, quando você devolver esse corpo, quando você morrer, passar seus 120 anos, você entregar esse corpo, a natureza vai dizer assim, peraí, eu entreguei esse corpo assim, assim, assim. Tá me entregando com um monte de acessório que não faz parte, tá me entregando com os dutos, por mais que ele esteja usado, que faz parte da depreciação da vida útil dele, mas com uma mecânica toda frouxa, os dutos de fluidos todos corroídos, os pneus tudo careca, né? Uns upgrade que não tem função nenhuma além da estética. Peraí, vamos entregar essa conta. Desculpa mexer agora no crédito de algumas pessoas, mas a conta vai vir para você, né? Infelizmente. Por isso a importância de cuidarmos de uma boa alimentação, de uma boa atividade física, de uma informação que seja proativa, que contribua com a sua massa encefálica, né? Para quando a gente entregar esse corpo, ele esteja o mais original possível. Muito importante, né? Muito importante. E aqui, gente, como a gente falou, esse excesso inconsciente, né, ele pode ser uma das mais destrutivas tendências obsessivas. Se a gente não estiver atento, a gente pode se tornar tão focado em nossos desejos que a gente esquece de cuidar de nossa saúde e bem-estar. Aqui, gente, olha, é muito importante isso daqui, né? A gente precisa ter metas na vida, precisa ter metas, precisa ter Uhum. objetivos, mas a gente precisa fluir no caminho para alcançar isso. Não pode ser uma obsessão, a meta não pode ser obsessiva. Até a obsessão pela meta é uma tendência obsessiva. Eu me torno tão obcecado por alcançar algo que eu quero que eu esqueço de curtir o caminho que eu estou levando para conquistar aquilo ali. Então, às vezes, a pessoa coloca lá uma meta que ela quer viajar para não sei aonde, é muito legal, né? E quando ela conseguir aquilo, vai ser legal. Mas se ela se tornar obsessiva por aquilo, que ela não consegue ver outras coisas, que ela não consegue ver o que estava no caminho dela até ela conseguir aquela viagem, quando ela chegar na Hum. viagem, o que acontece com muitas pessoas, elas vão para a viagem e elas colocam na viagem uma ideação que lá ela vai ser Boa. feliz. Ah, então quando eu for para a Itália, eu vou ser feliz. Então ela fica obcecada com aquela viagem e tal. E aí ela chega lá na Itália e ela não se sente feliz. Por quê? Porque não é aquilo ali que vai fazer as pessoas felizes. Nenhum objeto, nenhum nada faz ninguém feliz, porque a felicidade é dentro da gente. A felicidade é esse estado de paz de espírito que a gente tem que cultivar todos os dias. E a gente tem que ter objetivos, a gente tem que ter metas, mas o que a gente tem que fazer, a gente tem que curtir a vida, fluir na vida, olhar o presente que a gente recebe todos os dias, para enquanto a gente está indo alcançar aquilo ali, entendeu? Boa. E essa idealização do perfeito, né? Nós seres humanos, a gente foi desenvolvendo um estado, uma questão de querer controlar tudo. Essa história obsessiva, né? Eu acho que é um excesso, eu tenho visto como um excesso de querer controlar tudo de uma forma perfeita, como bem a Renata falou. Quando eu for para a Espanha, quando eu for para a Itália, quando eu for viajar, vai ser assim, 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 assim. Eu tento controlar tudo no meu plano específico. Quando chega lá, se uma coisinha sai fora, eu Pronto. já acabou-se. Eu já me perco, já emburreço, já reclamo e já tento programar outra coisa que seja mais perfeita. Só que, gente, uma coisa que a gente tem aprendido no autoconhecimento de forma transpessoal é o seguinte: neste plano físico, de cores, formas, cheiros, gosto, tudo é imperfeito. Nada está no seu controle. Você pode estudar, você pode planejar, você pode conhecer, você pode, sabe, ter o máximo de dados possível, mas o que está no seu, no meu e no nosso poder é a ação em si. Agora, o resultado não vai estar nunca no nosso poder. Esse mundo aqui ele é imperfeito. Tem que A única coisa, soltar. exatamente. Então, a gente fazer, por gostar de fazer é uma coisa. E entregar o resultado, ou o que vai de fato acontecer, se apresentar, dá uma relaxada.
né? Tanto é que tem um ditado popular muito famoso que diz: o futuro a Deus pertence. Então eu deixo de estar obcecado no futuro, idealizado nesse mundo imperfeito, né, uma idealização perfeita do mundo imperfeito, e que não vai chegar nunca. Então a gente está sempre dando tchau pro agora, porque acho que agora é imperfeito e acho que amanhã vai ser perfeito. E fica essa busca obsessiva por um amanhã melhor, ou por um filtro que vai me tornar uma pessoa melhor e que vai ter um número X de seguidores que eu acho melhor. E não vai ter fim nunca, porque isso não está no nosso controle. Né? Essa obsessão de depois ser melhor que agora não vai chegar nunca. Por isso que a gente estuda meios e formas de estarmos um pouco mais atentos para percebermos quais são realmente valores que são independentes dos nossos gostos ou não, mas que são realmente coisas que não vão mudar nunca, como autorrealização, alegria, enfim, carinho, amor, que não dependa do retorno de alguém, que são verdades, digamos assim, mais espiritualísticas, porque realmente no plano da consciência superior, isso sim é perfeito, é permanente e eterno. Agora, neste plano aqui, cara, nada está no nosso controle, nada está para ser perfeito. E o mais bonito disso tudo, né, Renata, é que o imperfeito deste mundo é perfeito por natureza. Essa é uma das grandes belezas, das grandes chaves que eu despertei nos últimos tempos. Saber que tem obsessões e reconhecê-las faz parte da perfeição do nosso estado humano de ser, sabe? Isso traz uma liberdade gigantesca, até mesmo a obsessão de não querer ser obsessivo, sabe? Então, vai descortinando de que errar faz parte. O que não é muito legal é ficar constantemente obcecado em ficar errando e dizer que não dá nada. E a gente vai falar bastante sobre isso na semana que vem, né? O tema da semana que vem, de novo, né? Uma construção aqui que Uma nós estamos construção. fazendo, né? E na semana que vem a gente já vai falar sobre essa questão do errei, passado e tudo mais, né? Mas vamos deixar para a semana que vem. Mas Vamos. isso que o Rodrigo falou é muito importante. A gente tem que ter objetivos, tem que ter as metas, a gente tem que trabalhar, né, para alcançar aquilo, mas não é ficar acreditando que só quando eu chegar lá que, só quando eu chegar lá que, eu tenho que viver aqui, ser feliz aqui, solta, respira, né? E a única coisa que a gente tem controle nesta vida é como eu reajo. Só isso. Boa. E olha só que interessante, se a única coisa que eu tenho controle, só que se eu tiver atento, porque se eu não tiver atento, nem disso eu tenho Não controle. tem jeito. Porque se eu não me autoconhecer, eu vou reagir de acordo com as minhas emoções, então eu nem disso eu vou ter controle. Então, a única coisa que eu posso ter controle nessa vida é das minhas emoções. Se eu começar a me autoconhecer, e para a gente se conhecer, a gente tem que observar essas coisas, né? Observar. Então, assim, existem algumas. Vamos dar exemplos aqui de tendências, né? Obsessivas, vícios, né? Vícios são tendências obsessivas. O vício do Uhum. álcool, o vício de drogas, o vício de cigarro, o vício dos jogos de azar. A gente tem visto aí na internet esse negócio do tigrinho, né? Eu tava vendo o pessoal falando. Quantas Nem sei. pessoas viciadas naquele jogo e assim, ó, achando que vão ganhar, e o jogo foi feito para as pessoas perderem. E elas estão ali dando a vida delas, dando o salário delas, dando a energia vital delas para algo em troca de um sonho futuro que se eu ganhar, aí eu vou ganhar e aí eu vou fazer isso. E aí, né? Aí lembra do Chaves, né? De sas, 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 e não saía do lugar, né? Né? E a gente vai percebendo que os estados obsessivos de ser, não sei quem está aí junto com a gente, percebe uma coisa, é sempre para tentar preencher um buraco, é sempre para tentar complementar alguma coisa que está faltando e a pessoa não sabe o que quer. E ela vai lá, ela começa a preencher cada vez mais de alguma coisa. E vai preenchendo, e vai preenchendo, e parece que nunca acaba. Por quê? Porque, primeiro, se ela não está atenta, qualquer coisa enche. Segundo, se ela não sabe o que precisa preencher,
ela vai tentando achar igual aqueles brinquedos de criança, né? Que tem uma estrelinha, um quadradinho e um triângulo. E tenta botar a peça do triângulo dentro do quadradinho. Só que não funciona. Por quê? Porque não é a peça correta. E na falta do que saber qual peça que é, vai preenchendo, vai ficando obcecado por alguma coisa. Até que ela se liga e percebe, cara, eu não preciso de quadradinhos, eu preciso de um triângulo. Aí eu vou procurar o triângulo, né? E, e E nessa história, se vai um ano, vai dois, vai uma vida, ou vai um relacionamento, ou vai a saúde, enfim, muita coisa se deixa no caminho. E a gente vê, gente, por exemplo, um outro vício que está muito, uma tendência obsessiva, um vício, né? É a questão da tecnologia. Tem gente que fala Né? assim: ah, essa tecnologia é do mal. Gente, a tecnologia é abençoada. Nós estamos aqui conversando com vocês, a gente está aqui podendo compartilhar informações, a gente pode estudar, a gente pode ler, a gente pode falar. Hoje eu estava falando com a minha amiga de infância. Por conta da tecnologia, a gente acha pessoas que a gente tinha perdido. Então, assim, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Agora, infelizmente, essas redes sociais, elas foram feitas para quê? Para ganhar. O povo, os donos das redes sociais querem ganhar dinheiro. Como é que eles ganham dinheiro? Mantendo as pessoas nas redes sociais. Então, foram criados algoritmos para manter as pessoas nas redes sociais. Então, assim, a gente tem que perceber se o uso da rede, eu consigo ficar sem a rede social, eu consigo deixar o meu celular de lado no final de semana e me desconectar, ou só de eu pensar nisso já fico com circo-tico, entendeu? Então tem que perceber isso, porque isso é uma tendência obsessiva. Se eu não consigo largar a mão do celular, para onde eu vou eu levo o celular. E aí, será que, né? A questão dos jogos online. Cara, jogar é gostoso. É muito legal, você faz um monte de raciocínio, você consegue desenvolver seu raciocínio lógico, a parte de estratégia e tudo mais. Agora, quando aquilo vira uma obsessão, de você pegar aquilo e querer ganhar, e vai mais uma fase, mais uma fase, mais uma fase, mais uma fase, tem tudo perceber esse caminho do meio, né? A gente tem lá, por exemplo, uma das redes sociais, né, a mais famosa, aquela chinesa, né? Que tem T&T, não vou falar o nome aqui, mas assim, os vídeos lá eles foram feitos para um rodar atrás do outro, para a pessoa realmente ficar muito tempo ali dentro. Então, é importante a gente perceber se eu consigo ficar sem o celular. Porque se eu não consigo ficar sem o celular, você já tem que ligar uma anteninha. Opa, será que eu tô com uma tendência obsessiva com isso? Será que eu tô com um Boa. vício disso? Porque assim, não tem mal usar. É importante usar. Hoje em dia a gente se comunica assim, a gente troca, a gente trabalha. Hoje eu trabalho online, graças a Deus eu tenho isso daqui, eu posso atender gente no mundo inteiro. Como é bom, né? Eu faço aula de yoga online, né? Olha que legal, antigamente não dava para fazer. Eu faço aula de spinning online, tem um aplicativo, um professor lá, sei lá de onde que ele é, do Paraná, de São Paulo, maravilhoso, gravou um monte de vídeo, hoje eu consigo fazer. Antes eu tinha que ir numa academia que tinha bicicleta, que tinha aula. Então, assim, agora não, é muito mais fácil. Então, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Mas a gente tem que perceber se ela não está fazendo com que a gente se afaste dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos amigos, né? Então, é importante isso. E aí, nesse caminho, a gente começa a perceber algumas, algumas, é, alguns, alguns roteiros para começar a transpor essas obsessões. Né? Diz que tem 5 caminhos de um ser consciente, para se tornar uma pessoa mais consciente. O primeiro é a pessoa que é inconsciente, ela não sabe que tem obsessões. Segundo, é o segundo estado da consciência. Primeiro é a inconsciência. Segundo estado da consciência é começar a perceber o problema, no caso, uma obsessão. Terceiro estado da consciência é começar a perceber que é possível soluções, se ela quiser. Bom, tem possíveis soluções. Ah, sou obcecado por TikTok. Reconheço isso. Já começou a trazer luz para ali. É possível
eu transpor isso, aprender alguma coisa além para não ficar tanto no TikTok? Sim, é possível. É uma aceitação. Terceiro nível da consciência. O quarto nível de consciência é a solução. Né? Ela começa a trabalhar meios e formas de solucionar aquilo. Ou procura ajuda, ou apaga o TikTok do telefone, ou coloca um aplicativo para reduzir o tempo de uso. E vem o quinto estado da consciência, que é realmente a pessoa saber o que ela está fazendo e tendo essa jornada para realmente solucionar uma questão de vida dela e assim se transformar de bem para muito melhor. E esses 5 estados são muito importantes. Né? O do mais inconsciente que eu não percebo que tenho, para começar a perceber que tem, a possibilidade de vencer, ferramentas de cura e aí sim a transmutação da questão em si. E aí, gente, falando sobre mais tendências, né, e trazendo para a modernidade, a gente vê hoje também um estado compulsivo, né? São as compras excessivas e as compras compulsivas, né? Então, assim, as compras excessivas, isso já existia, as pessoas que têm tendências a comprar, comprar, comprar e não conseguem parar de comprar. Uma vez eu trabalhei com uma pessoa, ela tinha tendência compulsiva a comprar sapatos. E aí um dia eu peguei uma carona com ela e, e aí a hora que eu fui colocar as coisas no porta-mala, na parte do step, não tinha o step, tava cheio de sapato. Eu disse, mas o que esses sapatos estão fazendo aqui? Ai, não, é que meu marido me proibiu de comprar sapato, então eu coloco aqui. Eu falei, ô criatura, e se você tiver algum problema com o teu pneu e furar, onde é que tá o pneu? Não, eu guardei em casa. Eu falei, tu vai botar sapato pra cuidar do pneu? Olha o nível de. E ela diz, ai, mas eu amo sapato, é cada um mais lindo que o outro. Eu falei, eu sei que é bonito, mas assim, né? E a gente, mas aquela sensação de novo, a sensação da dopamina, né? Ela nem conseguia usar todos os sapatos, mas era aquela sensação de prazer ali, né? E hoje a gente percebe também, a gente tem que ficar muito atento, né? Que agora a gente tem vários aplicativos de compra, né? Tem Shopee, tem Temu, tem AliExpress, tem, sei lá, Shein, tem Mercado Livre, tem Magalu, tem Casas Bahia, né? Tem um monte de aplicativo. E eles, de novo, gente, eles fazem aquelas questão de você ganhar moedinha, de você ganhar pontos, de você ganhar isso, de você ganhar aquilo. E a sensação que eu não estou gastando muito dinheiro, porque eu estou ganhando um monte de coisas ali. E aí as pessoas ficam ali dentro da plataforma jogando um monte para ganhar moedinha, para poder comprar coisas que às vezes elas nem precisam, mas pelo prazer de comprar. Já foi feito estudos com essas pessoas mostrando que muitas elas quando chega as coisas elas nem abrem os pacotes, porque o prazer não está no receber a mercadoria, o prazer está na compra, nas moedinhas, nos usar os bônus. Então é importante a gente perceber, porque são coisas da nossa modernidade e que a gente tem que estar atento, principalmente com as nossas crianças, os adolescentes, né? Para a gente entender isso. Então, isso aqui é uma coisa muito importante, né? Outras tendências também, gente, às vezes a gente tem tendência obsessiva com o trabalho. Muitas vezes a gente está trabalhando muito porque a gente, por exemplo, não quer chegar em casa. A gente está com tanto problema em casa que eu trabalho demais para evitar chegar em casa. Conhece alguém assim? Fica no trabalho até altas e altas horas, simplesmente porque não quer voltar para casa. Não quer encarar a solução do problema. Então, isso aqui é importante a gente olhar. Às vezes estudar demais, né? Tem uma tendência, você tem que sempre ser o primeiro, sempre ser o primeiro, não admite ser o segundo. Isso também é importante a gente observar. E até, gente, a gente percebe muitas vezes, fazer voluntariado é bom, todo mundo deve fazer. Mas infelizmente tem pessoas que vão para lá como fuga da realidade daquilo que vive. Então, vive na igreja, vive no centro, vive fazendo um trabalho voluntário para não olhar para dentro de casa, para a própria família. Não tenho Então, é muito tempo para importante a mim. gente reconhecer Né? isso. Boa, Renata. Não tenho tempo para dar para mim, para fazer minhas coisas. Estou ajudando os outros. Eu não preciso. Boa. E todas
essas coisas, qual é o ponto comum? É aquilo que o Rodrigo falou. Eles dão dopamina pra gente. Tem vários livros falando sobre isso, né? Geração dopamina, vício na dopamina. E o que que é isso? É esse hormônio que ele é gerado com esse prazer. Então as pessoas elas ficam viciadas. E aqui, gente, existe uma coisa muito comum que a gente precisa prestar atenção, que é a migração de vícios, tá? O que que é essa Sim. migração de vícios? É comum a gente perceber, por exemplo, uma pessoa ela era viciada em álcool, em drogas, né? E aí ela passa por uma situação que ela, sei lá, tem uma parada cardíaca, sofre uma overdose, ela quase perde a vida. E ela decide dizer assim: vou largar o álcool, vou largar as drogas, vou começar a cuidar de mim. Aí ela entra para uma academia, começa a fazer lá um exercício físico e ela fica obcecada com aquilo. A vida dela passa a ser aquilo. Ela trocou um vício pelo outro. Ah, esse aqui da academia e da atividade física, vamos dizer assim, para o corpo, seria alguma coisa melhor? Poderíamos até dizer que sim, depende até do nível dela. Mas entende que aquilo que o Rodrigo falou, que da mesma forma o buraco que ela estava tentando preencher não foi preenchido. Tem pessoas, por exemplo, que deixam de beber e aí começam a comer doce. Então, ele substitui um vício pelo outro. Pessoas, por exemplo, que estavam muito obesas, que passam por uma cirurgia bariátrica, se não trabalha a cabeça, ele tirou o vício da compulsão, aí ele não vai ter mais aquilo. Aí ele começa a jogar, aí ele começa a Uhum. beber, aí ele começa a fazer uma outra coisa. Então é muito importante a gente entender isso e até entender se na família tem alguma coisa assim. Por quê? Para não migrar um vício para o outro, O entendeu? outro. Por isso é importante se conhecer, né, Renata? Quem começa a perceber as suas compulsões para tentar tapar algo que está faltando, né? Aí começou a se perceber, percebeu o que está mais ou menos faltando, começa a entender um pouquinho mais o que, que é, deixa de preencher aquele buraco que era um X com um quadrado e começa a buscar meios e formas de realmente encaixar a peça certinha naquele quebra-cabeça. E aquilo traz um estado de dopamina, mas não excessiva e muito menos qualquer dopamina, qualquer estado de satisfação. É uma coisa que realmente não somente satisfaz, mas acolhe, preenche, complementa e a pessoa se sente, uau, plena. Por quê? Começou a perceber e a dar mais atenção porque realmente estava faltando. Aonde vem a atenção, aonde vem o auxílio de uma pessoa, aonde vem atividades saudáveis e que geram esse estado de equilíbrio para essas tendências, né? Então, lidar com esses problemas, começar a perceber o que está realmente faltando na sua vida, ou querendo preencher para ir para a academia direto, ou para estar no computador direto, ou para você não estar querendo enfrentar uma situação nova. Aí sim, a gente começa a se preencher com, não são mais coisas, e sim com verdades. Com verdades que realmente fazem sentido e libertam a gente ainda mais. Porque é um estado de prazer que prevalece. Não é uma coisa que tem um efeito rebote. O grande lance da dopamina não é que ela é ruim, mas essas dopaminas que não têm realmente um sentido forte, uma significância forte, ela dá um pico gigantesco, igual uma montanha-russa. Chega lá em cima, aquela adrenalina total, daqui a pouco cai. Aí a pessoa fica assim. Aí Aí eu ela preciso quer de mais, mais, aí ela mais, quer mais. mais, mais. Só que esse mais nunca vai ser suficiente, porque é alto e baixo. É um excesso, daqui a pouco falta. É um cafezinho, daqui a pouco dois, daqui a pouco três, daqui a pouco 10 cafezinhos. Né? É uma bolsa, duas bolsas, 10 bolsas. É 30 centímetros de bíceps, daqui a pouco é 50, daqui a pouco 60. E dele é esteroide. Não vai ter fim nunca isso. Por quê? Vai ser sempre picos de dopamina e de prazer. Daqui a pouco vem a falta, vem a carência, vem o medo, vem o choro. Aí Então, gente, a começar a coisa perceber. mais importante é assim, ó, é a gente rastrear essas nossas Rastrear. tendências para elas não ficarem fora do controle. Quando elas estão fora do controle, aqui é muito importante. Busquem ajuda. Busquem ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, de alguém que possa pegar na tua mão e ir junto contigo te ajudar. Não tenta fazer isso sozinho. Por quê?
Porque quando isso já virou uma obsessão sem controles, aqui tem gente que consegue sozinho? Tem gente. Mas tem psicólogos aí, tem terapeutas maravilhosos que podem te ajudar. Então é muito importante isso. Pessoal, o tempo voou, já faz Voa. quase uma hora que nós estamos Putz, conversando. verdade. É muito rápido. Agora o Rodrigo vai passar o exercício da semana, depois ele vai fazer a nossa E técnica da respiração, para que a gente possa encerrar essa live boa. plenos de novas informações e principalmente, mais do que só absorver um monte de conhecimento, colocar em prática aquilo que a gente aprendeu para que a gente consiga absorver essa informação e a gente cresça um Excelente. pouquinho mais a cada semana nesse nosso autoconhecimento. Então vamos lá, Rodrigo, para Uhum. o Boa. exercício da semana? Então, o exercício prático, gente, da semana é o seguinte. É fazer, primeira coisa, uma autoavaliação. Durante uma semana inteira, de hoje até semana que vem, quarta-feira que vem, anote diariamente suas atividades e hábitos. Observe se há exageros em alguma área, seja no trabalho, lazer, alimentação, exercício ou qualquer outra área. Vá anotando ali, faz uma listinha. Hoje eu exercitei Internet, qualquer joguinho, coisa. TikTok, Vai YouTube, ano... Spotify. Isso aí. Vai anotando, né? Vai anotando. Percebe quanto tempo você passa fazendo aquilo por dia, né? Depois, um outro exercício junto a esse daí. Peça um feedback. Pergunte a uma pessoa de confiança sua o que ela acha dos seus hábitos. Peça que ela indique possíveis exageros. De repente, a gente está tão na rotina que não percebe os exageros. Ah, eu vou lá Aqui, na hora. gente, ó, só uma dica, tá? Quando eu pedir esse feedback, não fica na defensiva. Se a pessoa falar alguma coisa, só acolhe e diz muito obrigada por me falar. Não sai dando de pedra nela, Uhum. não. A pessoa vai falar, ah, eu acho que você tá muito no celular. Não, eu não tô muito no celular, não. Não, gente. Observa. O, Se ela tá dizendo que você tá muito no celular, só observa. Será que realmente eu tô muito no celular? Então, assim, ó, vai pedir o feedback, mas não bate na pessoa que te dá o feedback, combinado? o bom da internet, né, Renata, é que os próprios aplicativos de rede social, eles têm ali tempo de uso. Você pode pedir o próprio feedback para o próprio aplicativo do Instagram. Ele te diz, você passou tantas horas no dia de hoje, ali já vai ter o feedback mais escrachado que você puder. Você já É vai ter uma verdade. noção. Né? Não tem como fugir disso. E não tem nem como você xingar ninguém. Você não vai ligar para o Mark Zuckerberg e vai dizer, olha aqui, ó, é uma mentira isso aí. Não, o aplicativo sabe. E quanto mais você fica ali, mais ele gosta. Então ele quer dizer que tu ficou ali mesmo. Né? Não vai ser mentiroso. Tá bom? Então o primeiro exercício, né? Anota os seus hábitos e percebe o que tem ficado muito tempo. O segundo exercício, peça um feedback de alguma pessoa de confiança, um amigo, um parente e do próprio aplicativo. Tá bom? Ele é o mais confiável possível. E uma ação é, escolha uma área onde você reconhece o exagero e crie um plano para reduzir esse comportamento. Pode ser diminuir o tempo na academia, equilibrar o tempo de estudo com atividades práticas ou moderar os excessos na alimentação. Joia? Então, Ou diminuir a reduzir quantidade de tempo que está na mídia social, né? Aí você vai isso. decidir, né? Ou, eu percebi, né? Uma amiga minha falou assim para mim: Nossa, eu estava percebendo que todo dia eu estava tomando uma taça de vinho. Eu não tinha Hum, percebido. Até é. que a minha filha falou assim: Nossa, mãe, a senhora tá bebendo tanto. E ela disse: Eu bebendo tanto? Todo dia tu bebe? Ela. E aí que ela se deu conta que ela estava todos os dias com aquele, vou abrir só um vinhozinho, vou abrir só um vinhozinho. E nisso ela começou, ela não tinha percebido, a filha dela que falou. E aí ela disse pra mim, agora eu só faço no sábado. Então, olha aí. Então, às vezes até isso, né, gente? Às vezes a gente não Excelente. percebe, precisa de uma outra pessoa falar pra gente. Isso, né? E ele encerra o capítulo e esses exercícios com uma reflexão. No final de semana, ou no final desses 7 dias, reflita sobre as mudanças e como elas afetaram o seu bem-estar. Anote suas percepções e prepare-se para compartilhar com alguém ou com a gente na próxima semana. Então é legal, né, ficar anotando esses dados, pedir o feedback, tá bom?
melhorar algumas ações e no final de 7 dias, perceba como aquilo te deu talvez mais tempo para partilhar com a família, de repente deu mais meia hora de sono, de repente você ficou menos dolorido da academia, tá joia? De repente, né, você, enfim, poupou o tempo ou produziu mais, porque realmente somente conseguiu criar novas redes de comportamento ao invés de uma só, desgastando um caminho e evitando outras possibilidades nessa vida. Isso. Excelente. Joia, gente. Pessoal, a gente vai Passou agradecer. muito rápido. O Rodrigo Nossa. vai fazer agora o nosso exercício de respiração para a gente encerrar a nossa live. Lembrando que nós estamos seguindo esse livro aqui, Atitude Diária, que foi escrito por Nilza Alarcon. E cada semana nós estamos lendo e refletindo sobre um capítulo. Combinado? Então vamos lá, Rodrigo, para a gente encerrar de forma plena a nossa live. Vamos nessa. Pessoal, quem está aí com a gente então, coluna ereta, feche seus olhos um pouquinho. Tudo que foi dito até agora, de bom já foi guardado. O que não teve sintonia já foi deletado. O que ficou em dúvida, reveja a live para refletir depois. Agora, deixe tudo fluir. Inspira devagar pelo seu nariz. Solta o ar de novo pelo nariz. Uma vez mais. Puxa o ar devagar pelo nariz, ele entra pelo nariz, garganta, pulmões. Segura um pouquinho só antes de exalar. Controle um pouquinho. E agora queira soltar o ar bem na boa. Bem na boa. Percebendo, tomando consciência da exalação. Novamente, inspire. Lento. Retenha um pouquinho mais dos seus pulmões. E solta o ar lentamente. Na próxima exalação, vamos vocalizar o mantra Om juntos, uma única vez. Inspira bem grande. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade do tempo precioso de vocês. Muito obrigado por vocês compartilhar do seu tempo de vida com a gente nesse final de tarde de quarta-feira, final de dia. Grato por oportunizar, Renata e eu, compartilharmos este pouquinho que sabemos, mas que sempre a gente faz com muito carinho, com muito amor, com muita humildade e com muita devoção para vocês. Tá joia? Uma ótima noite, uma ótima semana, até quarta-feira que vem. Tchau, pessoal. Grande beijo. Tchau. Até quarta-feira que vem.